Olá, meu amigo, minha amiga. Eu tenho certeza absoluta que uma das coisas que mais tem te provocado incômodo nesses últimos tempos é a eclosão, a vinda para o debate público, de comportamentos que misturam a covardia com o cinismo. Agora, quando as pessoas que cometem esses comportamentos, visando atingir a honra de pessoas, são do campo religioso, aí isso provoca muita indignação, porque é a exploração da fé, da boa-fé das pessoas para o cometimento de crimes, como se isso fosse absolutamente permitido, como se o nosso país não tivesse Constituição, leis, instituições e o Código Penal. Pois bem, mas o contato está vindo agora para o pastor Silas Malafaia. Ele está vindo para as redes sociais aí reclamar e distorcer mais uma vez o direito aqui no nosso país. E aí a gente tem que mostrar que as coisas não são assim. Ou o senhor Silas está muito mal assessorado, ou de fato ele sabe que cometeu crimes e está tentando vender para o seu público que isso é uma coisa absolutamente normal. Mas será? Bom, eu vou dizer para vocês o que irá acontecer com esse personagem e explicar aqui por que que ele não tem condição nenhuma de escapar de uma condenação criminal. Ele vai receber esse carimbo muito em breve. Eu vou conversar com vocês também sobre outros assuntos, porque hoje está sendo sabatinado lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula. Tem muita coisa que vai rolar nessa história até o final do dia. Antes de entrar nos temas, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Cada pessoa nova que chega aqui no nosso portal, o algoritmo lê, está chegando gente, está gostando do nosso conteúdo e compartilhe o nosso conteúdo para mais pessoas como você. Por isso é muito importante também você compartilhar os nossos vídeos, dar seu joinha, mandar seu comentário. Os canais progressistas, nesse momento, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, sofrem alguns bloqueios, Os algoritmos não distribuem os nossos vídeos para todo mundo. Portanto, nosso crescimento aqui se deve exclusivamente à sua participação, tá bom? Você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Lembrando que nós temos o nosso clube de membros e o nosso canal de cortes, que eu sempre coloco vídeos diferentes lá, editados e também participações minhas em outros canais, tá bom? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, então é o seguinte, mais tarde eu vou comentar com vocês os desdobramentos dessa sabatina do Jorge Messias. Messias critica a atuação individualizada de ministros e diz que a autocrítica do STF é necessária. Bom, tem alguns cenários aí, para o indicado pelo presidente Lula se converter em ministro da Suprema Corte, ele precisa de metade mais um voto, ou seja, 41 votos dos 81 senadores lá no Senado. Nós não sabemos o que pode acontecer, mas caso ele seja rejeitado, não tenha votos suficientes, isso vai acender um alerta muito grande para o presidente Lula e para o governo, que essas eleições que nós temos agora em 2026 é uma eleição nevrálgica para a gente ter um reforço no Senado, com mais senadores progressistas, porque a direita está trabalhando muito nisso, visando, inclusive, explodir o Supremo Tribunal Federal. Mais tarde a gente terá um desenho melhor dessa história, eu comentaria aqui com vocês. Hoje também está sendo um dia muito interessante, porque andou lá na Câmara a PEC, o projeto de emenda constitucional, visando terminar com a jornada 6x1. E uma coisa muito interessante foi o presidente dessa comissão que foi nomeado, que é o Alencar Santana, do PT. Muito interessante, um trechinho da coletiva do Hugo Mota ontem. Uma vontade majoritária da população brasileira e que, com certeza, será uma vontade majoritária desta casa para podermos entregar ao Brasil uma nova legislação no que diz respeito à redução da jornada de trabalho. Então, a partir de amanhã, o deputado Alencar Santana conduzirá a comissão, o deputado Léo Prates será o relator, teremos também vice-presidentes, membros titulares, membros suplentes. O que a gente tem que ficar muito atento agora é o seguinte, que o relator é uma pessoa que já está querendo dar uma dourada na pílula. Ele já deu declarações que deve haver uma transição para o fim da jornada 6x1. Que transição é essa? Um mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, Enfim, o trabalhador ele quer ter uma melhor vida agora, não quer esperar lá no futuro. Porque no futuro, como diz o poeta, até lá estaremos todos mortos, Bom, e aí é o seguinte, primeira turma do STF torna Silas Malafaia réu por injúria contra comandante do Exército. E na levada também foi o senhor Gustavo Gaia, Essas pessoas, eles cometem muitos crimes contra a honra, porque primeiro que a honra para eles não vale absolutamente nada, É o que a gente pode depreender.
porque as condenações que eles têm sofrido são condenações muito pequenas no direito brasileiro. Aliás, é uma coisa que precisa ser mudada. Não é possível a pessoa ser incentivada a cometer crimes, porque é um incentivo, né, na medida que as sanções são muito pequenas. E aí o seguinte, o pastor Silas Malafaia, ao ter se tornado réu, agora vai haver o processo e ele vai ter o direito de se defender lá no Supremo Tribunal Federal. E aí como é que fica a situação? Ele vai dizer que não disse? Bom, está documentado que ele chamou os generais de 4 estrelas do nosso país, são 16, de cambada de frouxos, omissos e covardes. Fez isso em praça pública. Gente, quando alguém faz esse tipo de declaração, qual é o objetivo? Né? Porque eu, quando estava dando aula de direito penal, tinha um pensamento meu muito particular, muito próprio, que eu dizia para os meus alunos, gente, é fácil descobrir se há crime ou se não há crime. É só investigar qual foi a intenção do agente, daquele que fez a ação. Se ele teve a intenção de praticar o crime, está resolvido o problema. Se ele não tem intenção, enfim, a gente vai discutir. É nítido que o Malafaia, ele teve a intenção de provocar alguma coisa na honra dos generais. E aí é o seguinte, senhor Malafaia, não adianta o senhor vir para as redes ficar esperneando, porque não é o senhor que diz se houve crime ou se não houve crime. Isso compete à pessoa do ofendido. Se o senhor fala uma coisa e a pessoa se ofende, essa pessoa tem o direito, previsto na nossa Constituição e no Código Penal, de se defender. Então não tem como o senhor ficar dizendo, invocando uma série de coisas. A coisa está complicada, né? Vou colocar aqui um trechinho para ele aqui. A voz dele eu sei que vocês não gostam, né? É impressionante como é que ele ainda tem fiéis, né? Que acreditam nele. Mas vamos lá pegar um trechinho aqui, vamos desmontar, porque talvez seja útil até para ele, para o pessoal dele, se chegar ao conhecimento dele, né? Que ele está totalmente equivocado. Mas vamos lá. Absurdo. Eu não tenho foro no Supremo Tribunal Federal. O artigo 102 da Constituição diz quem tem. Eu tenho direito ao duplo grau de jurisdição. Bom, isso aí não compete ao senhor, né? Dizer, o senhor, quando cometeu os crimes, o senhor deveria saber as coisas que estão acontecendo. Tem um inquérito das fake news que apura justamente pessoas que atuam contra as instituições do nosso país utilizando a mentira, da falsidade, das fake news, né? Passar pelas várias instâncias é um absurdo. O ditador da toga se utiliza do inquérito das fake news, que está aberto há 7 anos, para promover perseguição política. Esse inquérito é imoral e ilegal porque não tem a participação do Ministério Público. Senhor Malafaia, um inquérito não precisa ter a participação do Ministério Público. Onde é que o senhor viu isso? Não existe no ordenamento jurídico brasileiro a obrigatoriedade do Ministério Público atuar no inquérito policial ou no inquérito judicial. Onde é que está isso? Então o senhor informa errado as pessoas, né? Aí se coloca como injustiçado, mas vamos lá. Ele persegue quem ele bem entende. Agora, vamos aos fatos, para você ver o conluio entre o procurador-geral e ele. Já está cometendo mais crime aí, né? Dizendo que é um conluio, né? Conluio, enfim, isso aí é um crime, né? Pelo menos o crime de prevaricação, advocacia administrativa, a gente poderia ver outros aqui, mas enfim, ele está fazendo mais acusações na sua defesa. Mas vamos lá. O procurador faltou com a verdade. Olha o que ele diz no documento. Eu injuriei o general de exército Tomás Paiva. Imputei falsamente fato definido como crime ao general Tomás Paiva. Eu não cito o nome do general. Gente, é muito interessante isso. Vocês imaginem só. Qual foi o propósito? O senhor está com um problema mental? O senhor está precisando de ser internado lá com a Adélia? Está com problema psiquiátrico? Porque é o seguinte, o senhor está dizendo coisa que não tem sentido nenhum? É isso que o senhor está dizendo? Eu disse uma coisa, mas o que eu disse, olha, não é para ninguém levar em consideração, não, né? Bom, vamos lá. Eu falo de maneira genérica num contexto político, numa manifestação pública. Isso aí já é orientação de advogado dele, né? Agora você imagina, meu amigo e minha amiga, se isso cola para alguém, você imagine o Silas Malafaia entrando numa boca de fumo, entrando no meio de criminosos e diz o seguinte, aqui é uma cambada de covardes, frouxos e omissos. Quantos segundos vocês acham que ele duraria nesse ambiente? Ou numa academia de pugilistas, ou sei lá, numa torcida organizada, qualquer ambiente, ou até num ambiente religioso mesmo. Dependendo de como são as pessoas ali, vocês acham que ele sairia dali numa boa? As pessoas não se sentiriam ofendidas? É um direito de quem se sente ofendido de promover a ação penal. Então, o senhor esperou o contato veio.
onde eu chamei os generais de 4 estrelas de frouxos, covardes e omissos pela questão da prisão ilegal de Braga Neto. Então, o que vai acontecer, gente? Ele vai ser processado, né? Já é réu. Então, em juízo, o que ele vai dizer? Não, eu me retrato. Olha, os generais não são nada disso, eu estava com a cabeça quente. Mas aí vai ser uma retratação particular, né? Ou ele vai ter que vir para as redes sociais dizer que o que ele disse era, enfim, fruto de um desatino, ou que ele mentiu para as pessoas, que ele falou uma coisa, mas ele não acredita naquilo que ele falou. Ou ele vai sustentar, não, eu acho que é isso mesmo, eles são frouxos, são covardes, são omissos, enfim, e será condenado. De toda forma, a situação para ele, do ponto de vista moral, ficou muito complicada, né? Então é isso aí, olha, e eu quero cravar aqui com vocês, será condenado por 4-0, tá? Vai receber o carimbo, porque ele está sendo julgado, será julgado pela primeira turma. Então a gente vai ver essas coisas, ou ele vai ter um recuo, vai se colocar de uma forma totalmente acovardada, ou se colocará de uma forma firme, né? Vai assumir o crime e vai ser condenado, né? O que você acha que vai acontecer, meu amigo, minha amiga? Bom, vamos seguir aqui em frente, né? Bom, ontem eu quero chamar a atenção de vocês, que eu estou acompanhando aqui coisas incríveis do Jornal Nacional. Ontem eles fizeram uma matéria, gente, de 10 minutos de uma coisa inútil. É o que mostra que eles têm um alinhamento, né? Impressionante, apesar de estar fazendo agora uma matéria positiva em relação à China, mas é impressionante, eles pegam 10, 11 minutos para falar de uma coisa absolutamente inútil para nós aqui no Brasil, por mero alinhamento com os Estados Unidos, por por uma ação que eles têm de doutrinação mesmo, política, econômica, social, ideológica, sempre colocando o Brasil como uma espécie de puxadinho dos Estados Unidos, né? Vamos ver como é que foi só a chamada de Jornal Nacional de ontem. Olá, boa noite. Boa noite. O discurso do rei no Congresso dos Estados Unidos. Charles III cruza o Atlântico para defender união. Vem cá, e o Kiko, né? O que eu tenho a ver com isso, né, gente? O rei da Inglaterra ter feito um discurso nos Estados Unidos. É uma coisa totalmente inútil. Vamos seguir. O monarca britânico exalta 250 anos de parceria com os americanos. E daí? O que nós temos a ver com isso? Afirma que a aliança é mais importante do que nunca. E declara Outra coisa, né? Tem nada a ver com a gente, mas vamos lá. que os dois países têm obrigação de promover a paz. O futuro da inteligência... Gente, olha só, pior que é o tom grave, né? O rei da Inglaterra, e falou isso, e falou aquilo, e disse que batata frita é um negócio muito legal. E disse que as cervejas britânicas agora elas vão ser mais vitaminadas do que outras cervejas. Enfim, e daí, né? Gente, é um negócio que mostra como é que o jornalismo ele está alinhado com esse tipo de coisa, né? E para finalizar aqui, eu vi um videozinho aqui da Joyce Hasselman, falando do Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro está dizendo que agora é contra a corrupção, né? Ela mandou o sapato aqui. Flávio Bolsonaro é um corrupto, o Flávio Bolsonaro é um ladrão, o Flávio Bolsonaro é um ladrão, é o mais corrupto dos filhos do Jair Bolsonaro. Bom, ela conhece de perto que ela conviveu com a família, né? Eduardo Bolsonaro entra no campo para a liberação de cassinos no Brasil. Essa gente que diz que é contra a corrupção, mas tentaram trazer o jogo aqui, né, dessas máfias de Las Vegas. Flávio Bolsonaro vai a Las Vegas conversar com o magnata dos cassinos, né? Eles gostam muito de circular onde tem muito dinheiro, né? Então, como é que ele vai explicar para o povo evangélico que ele quis trazer para o Brasil a jogatina, que ele quis implantar cassinos ali na região de Angra dos Reis, né? Estava namorando essa ideia, né, com o apoio do pai dele, obviamente, né, que o pai dele, enfim, gosta muito também de dinheiro, né, como nós todos sabemos. E agora está cumprindo uma boa etapa, né? Bom, o processo eleitoral ainda vai render bastante, nós vamos ter muitas oportunidades de mostrar quem é essa gente aí. Não é à toa que ele está congelado já, né, não está subindo mais. Eu fico por aqui, gente, mais tarde a gente volta. Um grande abraço, tchau.